Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Tadeu Ramos, sou professor de filosofia do IFRS Campus Rolante. É uma satisfação poder estar aqui. Queria poder conhecer as pessoas, os estudantes, fisicamente, pessoalmente, mas nesse primeiro momento é a forma que nós temos. Dizer para vocês que é uma grande alegria poder estar aqui hoje com vocês. Quero recebê-los bem. Vocês estão, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, na melhor instituição de ensino da região, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Nós estamos trabalhando nesse formato remoto, mas a qualidade do corpo docente, a qualidade dos professores, a qualidade da instituição que nós trabalhamos. Vocês ainda não conhecem o campus, né? Isso é uma coisa muito bizarra, absurda, né? Mas, enfim, em tempo todos conheceremos lá, teremos aula lá. Eu espero que isso aconteça muito em breve. E queria desejar para vocês aí sucesso, né? Quero ajudar vocês naquilo que estiver ao meu alcance, naquilo que estiver diante das possibilidades que nós temos, poder fazer isso da melhor maneira possível. A Luana já conhece lá também. Ótimo. Tem uma curiosidade, né? Porque se vocês estão há um ano praticamente trabalhando de forma remota, eu não estava no campus quando começou a pandemia. Então, eu já estou afastado do campus desde 2018, pessoal. Deixa eu permitir. Oi, Emily, boa tarde. Eu estou desde 2018 afastado, porque eu saí para capacitação e eu depois fiquei 2 anos antes da pandemia afastado do campus, né? Então, eu estava de licença, fazendo mestrado aqui na Universidade de Passo Fundo, e então tinha outro professor substituto, né? Outro professor que estava lá e estava dando aula de filosofia, né? Então, eu também já faz 3 anos que eu não dou mais aula, né? Então, eu tô... esses dias eu encontrei uma aluna e ela me disse assim, quando ela voltasse para o campus, ela ia abraçar até as paredes do campus, né? Eu tô mais ou menos assim também, né? Faz muito tempo que eu tô sem dar aula, né? Em sala de aula, né? A minha atividade profissional, né? O único trabalho que eu exerci depois que saí da casa dos meus pais, né? É ser professor. Então, eu tô com muita vontade de voltar para a sala de aula. Bom, mas enfim, pessoal, eu vou fazer uma projeção aqui rápida. Hoje o nosso encontro é a gente não se estender muito, é mais para a gente se conhecer. Deixa eu ver onde é que está aqui a apresentação, para a gente se conhecer um pouquinho, apresentar como que vai ser o nosso funcionamento, como é que serão os nossos encontros, as nossas atividades, e para a gente também ver o que podemos fazer. Vocês estão conseguindo já visualizar a minha tela, pessoal? Acho que sim, né? Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo exibi-lo da melhor maneira. Apresentação. Agora tá ok? Consegue enxergar melhor? Isso. Então, eu sou o professor Tadeu Alan Ramos, esse é meu nome completo, está aí o meu e-mail. Eu quero apresentar para vocês rapidamente o plano de ensino do curso de filosofia. A gente vai trabalhar dessa forma mais condensada, né? Nós teríamos, no sistema presencial, 40 períodos, 40 encontros, 40 aulas, né? Que é a previsão que a gente tem no calendário normal. Nós vamos ter só 10 semanas, e as semanas elas vão ter mais horas de aula por semana. Então, a gente vai ter mais conteúdos de forma condensada. Vocês já entenderam essa lógica, né? De certa forma, isso é uma vantagem para mim poder trabalhar com vocês no terceiro bloco, porque vocês, de certa forma, já estão acostumados, né, com essa dinâmica aí de sistema remoto aí, e desse formato dos blocos. Então, essa parte vocês já sabem, eu espero. Tá? Bom, a nossa pauta, então, eu quero fazer essa rápida apresentação, falar do plano de ensino, como é que a gente vai fazer com o Moodle e os encaminhamentos gerais para esse nosso bloco, tá? Do nosso componente de filosofia. Bom, um pouquinho sobre mim, tá, pessoal? Então, meu nome completo é Tadeu Alan Ramos, a minha graduação é em filosofia, eu tenho mestrado em filosofia da educação, ambos aqui pela Universidade de Passo Fundo. Eu sou natural de Saldanha Marinho e atualmente moro em Passo Fundo, aqui no norte do estado. São 4 anos já, agora já quase 5, né? Em dezembro fará 5 anos, né? Que eu sou professor do FRS e trabalho como professor já há 18 anos. Eu coloquei aqui uma lista dos meus filósofos favoritos, tá? Filósofos, e talvez alguns podem ser questionados na sua
característica de filósofo, né? Mas, na verdade, isso é uma pegadinha, né? É uma pergunta que a gente pode colocar, né? Se Olavo de Carvalho é um filósofo ou não, tá? Mas, enfim, eu fiz um passeio aí, né? Entre os principais filósofos. Heráclito, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Kant, Adorno, Luc Ferry, Charles Taylor, Amartya Sen e Olavo de Carvalho. Para a gente fazer quero ver se vocês estão ligados, eu queria, para a gente ter um primeiro momento de interação, lançar uma dúvida aí. Qual dessas informações vocês acham que é falsa? Hein, pessoal? Dessas que estão projetadas aí no slide, qual dessas vocês acham que é mentira? Tem algumas informações que estão erradas. Vamos ver se vocês já são bons aí para reconhecer mentiras. Qual dessas vocês acham que está errada? Tempo de profissão, Amanda, tu acha que é mais tempo? Eu já estou com cara de velho ou é menos tempo? O que tu acha? Ou tu já viu isso? Não. Vamos lá, pessoal. Amanda acha que está errado o meu tempo de profissão. Tu acha que é menos tempo? Ah, então tô com cara de novinho. Será que é menos tempo? Olha que o tempo passa, hein, pessoal? Mas dá aula presencial no IFE? Sim, Maria Eduarda. Há muito tempo já. Aula, sim, eu trabalho de forma presencial. Por quê? Tu achavas que eu não ia trabalhar no presencial? Não, é que eu vi ali de onde tu mora. Sim. Aí, Uhum. só que eu não tenho muita noção de onde é também. Tá. Eu moro em Passo Fundo. Tu achas que assim que eu que não. Mas o que tu estranhou nisso, Maria Eduarda? Não, é que eu não sei se são cidades próximas. Quando eu pensei, eu achei que fossem meio longe. Aí, tipo, pra te ir pro IFE. Sim. Sim, é longe. Passo Fundo, pelo caminho mais perto para chegar em Rolante, são 320 quilômetros. Eu trabalhei no presencial, aí sim. Eu ia na segunda-feira e voltava na quinta. Essa era a minha jornada. Né? Eu moro aqui, enfim, sou casado, tenho filhos aqui, né? E faz tempo que moro aqui já. Eu vim morar em 2009 para Passo Fundo. Então já tenho um bom tempo, 12 anos que moro aqui na cidade de Passo Fundo. Mas, enfim, mais um outro palpite, pessoal? Tempo de trabalho na FRS? Algum outro palpite? A Amanda disse que é tempo de profissão. A Ana Luísa disse que é tempo de trabalho na FRS. Alguém disse que não, que era isso mesmo. Vocês já estão pesquisando? O pessoal da informática achou todas as informações ali em pouco tempo. O primeiro ano da informática. Eles logo foram pesquisar, foram atrás da minha vida, saber da minha vida particular. Não sei como que eles descobriram, né? Se bem que as informações hoje são... As redes sociais estão aí para isso, né? Exato, Maria Eduarda, exato, né? Então o pessoal fica fuçando, né? Mas, enfim, alguma outra opinião? Deixar um tempinho vocês aí pensando. Será que não? Será que está tudo certo? Será que tem mais alguma coisa errada? Teve um aluno esses dias que chamou atenção, vocês não falaram ainda. Já tinham ouvido falar em Saldanha Marinho? Eu não, Não. senhor. Nunca tinham ouvido falar em Saldanha Marinho? Como? Nunca tinham ouvido falar em Saldanha Marinho? Essa metrópole aqui da região norte do estado. Sim, Luana, com certeza. Com certeza, está no hall. Nem todos que estão ali são filósofos preferidos, mas o Aristóteles é um dos, com certeza, né? Acredito que um bom curso de filosofia não é sem conhecer, sem minimamente conhecer Aristóteles, não gostar de Aristóteles, né? Particularmente assim, eu acho um filósofo que nós deveríamos gastar muito mais tempo pensando e refletindo um pouco sobre o que ele disse. Mas, enfim, pessoal, a
meu nome está completo, está correto, né? A minha formação é essa mesma, né? O meu mestrado é em Filosofia da Educação, aqui na Universidade de Passo Fundo. Saldanha Marinha é uma cidade pequena, sim, eu não estranho que vocês nunca ouviram falar dela. Saldanha Marinha é uma cidadezinha próxima aqui de Passo Fundo, né? Fica, quer dizer, não é tão próxima, né? São 80 quilômetros aqui da cidade, mas é a minha cidade natal. Meus pais moram lá até hoje ainda, né? Tenho familiares, né? Uma cidade pequena, quem não é parente, enfim, próximo é um parente um pouco mais distante, né? Então, é uma cidade que eu frequento bastante, né? Porque tenho minha família lá, meus pais, né? Mas eu moro já há bastante tempo aqui em Passo Fundo, né? Tempo de trabalho na FRS eu fiz esse slide, era um pouco tempo, foi mais no início do ano, né? Então, eu entrei no IFE em janeiro de 2017. Então, também está correto. O tempo de profissão também não está correto. Essa quem falou acertou. É menos tempo, né? Não são 18 anos como professor, mas já são... Eu entrei em 2007, então 14 anos. Março de 2007 eu comecei a trabalhar como professor. Então hoje já são 14 anos, quase 15 anos como professor de filosofia. E eu tiraria, sem dúvida alguma, né, desse rol de filósofos, todos eles outros são filósofos, né? Mas tem um camarada ali que é o Olavo de Carvalho, que não é filósofo, né? Ele se auto-intitula o filósofo brasileiro, né? Mas ele é um sujeito que está fora, assim, né, da discussão acadêmica do que se produz de filosofia, né? E não se pode dizer que é um filósofo. Eu ousaria dizer, né, que a gente dizer que alguém é filósofo, ainda estando vivo, é talvez até algo perigoso, algo arriscado. Para vocês terem uma ideia, tem um filósofo, vamos dizer um filósofo italiano, Giorgio Agamben, é um filósofo que até antes da pandemia todo mundo lia recentemente ele. Era um cara muito reconhecido, né, no ambiente acadêmico, e é ainda também sobre muitos aspectos, né? Mas aí ele começou a ter umas noias muito fora da casinha sobre a pandemia, né? De ser contra a vacina, né? De achar que isolamento social, distanciamento social era algo que não tinha muito sentido, né? E aí, assim, ó, é um cara que hoje caiu num limbo. É um sujeito, assim, que até então, quando ele estava no mestrado ainda, né? Se citava ele, se falava ele das produções filosóficas dele, né? E aí um sujeito, assim, que não... Hoje já não é mais reconhecido. Não é que não é reconhecido, mas, assim, ele fez algumas declarações aí nesse período da pandemia que foram meio assustadoras, tá? E assim também com qualquer filósofo vivo. Você nunca sabe o que a pessoa pode, o que pode ser da cabeça de alguém, né? Então, é por isso que se sente muito mais segurança, né? Quando se fala de filosofia, dos filósofos mais antigos, porque aí já o seu pensamento já está mais consolidado, né? Já teve muita pesquisa, já se encontrou todos as suas contradições, todos os seus equívocos, né? Então essa pecha assim né? Já todos os vícios e as virtudes já foram identificadas. Quem está vivo, a gente nunca sabe o que pode vir a dizer, né? É certo que cada pessoa ela é um pouco o resultado do seu tempo, né? Então, assim, esse sujeito Olavo de Carvalho, né? Ele faz muito sucesso em algumas redes, em alguns comentários, né? Talvez um dos fundadores, vamos dizer assim, né? Desse conservador, como fundador não, mas um dos intelectuais do conservadorismo no Brasil, né? É ele, né? Mas ele está muito mais para ensaísta, muito mais para escritor de artigo de jornal, né, do que propriamente para filósofo. Né? Mas, enfim, então essas seriam as informações. E sim, Luana, eu gosto bastante do Aristóteles. Até a gente vai ver aqui nesse bloco, né, de Filosofia 1, a gente estuda um pouco do pensamento, né, alguns aspectos do pensamento do Aristóteles, né, porque ele é um autor muito complexo, né, a sua obra é muito grande, né, tem muita produção, tem muitos livros, apesar de muitos terem sido perdidos, né? Mas a sua obra é, sem dúvida alguma, um divisor de águas, né, na história do Ocidente. Existe um mundo antes do Aristóteles, um mundo depois do Aristóteles, e o um mundo da redescoberta do pensamento do Aristóteles, que durante mais de quase 2.000 anos aí ficou escondido. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente vai falar isso mais adiante, né? O pensamento do Aristóteles ele foi meio cancelado, vamos dizer assim, durante muito tempo, né? Então, quando ele é retomado, aí as suas reflexões são retomadas, né, final da Idade Média no Ocidente, né?
o mundo dá uma guinada, assim, muito grande, né? E aí, sem dúvida alguma, Aristóteles é um dos filósofos que mais interferiu nas revoluções mais recentes do mundo, né? Desde o campo da biologia, das ciências, da lógica, né? Uma série de da ética, né? Uma série de avanços, né, que a gente teve na humanidade que foram influenciadas profundamente, né? Esses avanços foram influenciados profundamente pelo pensamento do Aristóteles. Bom, mas enfim, pessoal, essa é um pouco de quem eu sou, tá? Eu moro, sim, aqui em Passo Fundo, acho que foi a Maria Eduarda que falou, né? E eu me desloco toda semana, quando a gente voltar no presencial, né, para Rolante. Eu ficava hospedado aí em Rolante, não sei se tu é de Rolante, Maria Eduarda. Não, eu não sou, mas é uma cidade bem próxima de onde eu moro. Por isso que eu perguntei. Eu fui no mapa ver e realmente é bem longe. Sim, Maria Eduarda. Eu ficava hospedado aí. Primeiro eu tinha alugava uma casa junto com outros dois colegas que já não estão mais aí. Era o professor de história e o professor de física, já não estão mais aí em Rolante. E agora eu não sei. Quando eu voltar para lá, eu não sei onde é que vou ficar. Mas sim, Luana, exatamente. E quando eu voltar para Rolante, assim, eu vou ficar num hotel, sei lá, alguma coisa do tipo aí, procurar uma pousada, né, um lugar para ficar. Mas eu fico sim, né? Eu trabalho presencial. Não sei até quando, né? Porque vai ser bem difícil, né? Ficar mais tempo, né? Semana inteira ano que vem, se a gente for quando a gente voltar no presencial, né? A gente vai ter alguns sábados letivos, né? Para poder, como a gente vai começar o ano letivo um pouco mais tarde, a gente vai ter aulas no sábado também. Não sei se vão ser aulas, propriamente aulas, né? Mas vão ser atividades letivas, né? E aí também vou ter que ficar nesses sábados, né? Então vai ser um pouco puxado para mim. Mas enfim, faz parte, né? Tá tudo no pacote. Eu, por enquanto, não pretendo me mudar aí para a cidade, né? Eu tenho minha mulher que trabalha aqui, tenho 2 filhos que estudam aqui, né? Já estão na escola, já acomodados, né? Então eu não, a princípio, não penso em levá-los, me mudar para lá, né? Então eu moro num apartamento aqui perto, né? Da escola que eles estudam, perto do trabalho da minha mulher, né? Então eu fico mais tranquilo nesse sentido, tá? Bom, mas enfim, pessoal, eu acho que era isso da minha apresentação. Não sei se alguém quer falar o seu nome, dizer um pouquinho de si, falar um pouquinho de si, quer abrir a sua câmera, né? Eu ficaria muito feliz, né? Mas fica bem à vontade, né? Se quiserem falar, ou se não quiserem falar, também não tem nenhum problema. Esse momento aí para a gente se conhecer um pouquinho, tá? Tu é da onde, Maria Eduarda? Qual mora? Diz que não é de Rolante, mas mora onde? Eu moro em Parobé. Aí Parobé. tem Taquara e Rolante. Sim, 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 sim. Uhum. Muito bom. E para mim ir também, né, é um pouco longe, então eu teria que ir com alguma Topic, algo assim. Sim. Mas tem um pessoal que vai, né? Tem várias cidades aí de volta, né? Que, se não me engano, tem até de Nova Hartz, vinha um ônibus, uma van, sei lá o que é que vinha de lá. Mas nós temos alunos de Parobé de em praticamente todos os cursos. Deve ter, com certeza, deve ter transporte para vocês. Muito bem. Os demais são aí de Rolante mesmo? Tem alguém que não é de Rolante? Taquara, Igrejinha, Três Coroas? Acho que Três Eu sou Coroas de não. Taquara, senhor. Guilherme? Eu e a gente também é de Taquara. Muito bom. Mais alguém de Taquara? Guilherme, a Vitória? Quem? Eu também, senhor. Tem mais pessoas? A Luana. Bom, eu já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Mas sempre como professor. Eu trabalhei 6 meses ali no Santa Terezinha, em Taquara, em 2017. Eu trabalhava só 20 horas no campus Rolante, eu trabalhava 20 horas aqui em Passo Fundo, 20 horas em Rolante e 4 horas no Santa Terezinha ali em Taquara. Dava aula de filosofia no ensino médio. Foi uma loucura. Então eu conheço um pouco Taquara também. Quase fui morar em Taquara uma época. Quando eu tinha conseguido esse trabalho ali em Taquara e a minha esposa, uma vez eu fui para lá, a gente até pensou na possibilidade de se mudar para lá, que aqui em Passo Fundo eu trabalhava num colégio Notre Dame, né? Tem o Notre Dame ali em Taquara, o Notre Dame lá em Rolante também, e tem um aqui em Passo Fundo. E eu trabalhei também 7 anos aqui nesse Notre Dame em Passo Fundo, e eu conheci as irmãs, conheço o pessoal, né? Então, Taquara foi uma das possibilidades quase, né, de residência minha, mas não deu certo, enfim, passou.
Mas bem legal o lugar ali. Muito quente, mais quente que Rolante. Não sei agora como é que tá. Tá muito quente aí hoje, meninas? E Guilherme? Foi o Guilherme, né, que falou? Não tá muito quente, mas também não tá aquele frio, tá bom. É. Uma mesma. Tá agradável. Tá suportável. Hoje eu acordei cedo, aí de manhãzinha, assim, era tipo umas 6 horas, tava fresquinho. Mas Aham. aí depois do meio-dia já sempre esquenta. É um calorão, gente. Olha, eu lembro que quando eu não conhecia Rolante também, eu conhecia Taquara de passagem. Eu morei um ano em Canela, no ano de 2000. Eu morei em Canela. Canela é super agradável. A temperatura, o clima, assim, é bem gostoso, bem agradável. Nunca faz tanto calorão. E no inverno é um frio, sim, mas é um frio também tolerável, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui para trabalhar em Rolante, em 2017, eu sentia muito calor. É um calor, assim, insuportável. Taquara também insuportável. A sensação que eu tinha é que tinha um ferro de passar roupa a vapor ligado, assim, sempre próximo do rosto da gente, assim. Era muito quente, muito quente. E aí, vocês já pegaram, quando vocês voltarem para o campus presencialmente, eu espero que a gente já possa ligar os ar-condicionados, mas eu lembro que a gente ficou, o campus não estava pronto, a gente ficou numa sala de aula, numa escola municipal em Rolante, e era muito quente, não tinha ar-condicionado, era muito quente, assim, a gente derretia, assim, olha, eu sentia muita diferença, assim, aqui o clima, Passo Fundo é uma cidade mais, fica no Planalto, né, uma região mais alta, então aqui, assim, eu notava, dava uns 3 graus de diferença, sempre mais frio, ou melhor, 3 graus de diferença a menos, né, aí em Rolante era 3 graus mais quente, então, assim, nossa, nos primeiros meses ali eu estranhei muito quando fui para lá, mas enfim, faz parte. Bom, mas enfim, pessoal, mais alguém queria comentar alguma coisa, falar um pouquinho o que está achando, como é que está essa experiência, se já entrou em paranoia na pandemia, como é que estão se virando, como é que está o sistema remoto, estão se adaptando, alguma dificuldade que vocês gostariam de destacar, como é que está aí essa rotina de vocês, pessoal? Ai, senhor, é bem complicado, né? Eu tô há mais de um ano no remoto. Uhum. Acho que todo mundo, mas a gente entra em parafuso, aí volta, daí tá tudo bem. Mas agora eu não tinha muito contato com outras pessoas, né? Como a gente estava só em casa, eu saí da escola que eu estudei por 9, 10 anos, e aí, tipo, toda essa. Ah, isso da pandemia e tal, mudou... Nossa, mudou muito, né? E aí eu comecei a trabalhar agora, e aí ter contato com as outras pessoas, para mim, tá sendo ótimo. Que bom, Maria Eduarda. Que E eu bom. espero, né, que quando a gente voltar, vai ser melhor ainda. É. Aqui alguém escreveu no chat, a Luana, já entrei em paranoia, me conheci melhor, particularmente eu sou bem chato. Senhor do céu, como que as pessoas me aguentam, eu não sei. Olha, Luana, tudo é tolerável, tudo é possível da gente tolerar nesse mundo, né? A gente está tolerando quase 2 anos, né, de afastamento, e tudo se supera, né? Mas é assim, acho que tu falou uma coisa bem interessante que também agora, tanto a Maria Eduarda como a Luana, né, foi que escreveu aqui, também é um tempo da gente se conhecer, também é um tempo da gente, assim, entrar em contato conosco mesmo, fazer um exercício sobre nós. Aqui na minha casa também, todo mundo mudou, em algum sentido, né? Minha esposa mudou bastante, os meus filhos mudaram bastante, eu também me mudei. E, assim, claro, eu acho que a gente está sendo ainda bastante difícil, né? Mas a gente está tendo uma oportunidade de refletir um pouco sobre coisas que realmente valem a pena, né? Então, acho que esse tempo também foi importante, né? Quando vocês sabem que no Brasil existia um projeto assim de transformar a possibilidade de você estudar em casa real, homeschooling. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. É estudar em casa, né? Estudando em casa ou aprendendo em casa, algo nesse sentido, né? Ou ensino domiciliar, aprendizagem domiciliar. E um projeto de lei. E essa discussão esfriou. Apesar de ter alguns movimentos agora que estão querendo pressionar um pouco essa possibilidade na educação básica, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.
E a gente está vendo uma coisa agora, passado aí já esses quase 2 anos, né, de distanciamento, que a escola é importante, né? Por mais que seja algo chato, às vezes, estar lá, ficar a manhã inteira e tal, mas isso que a Maria Eduarda falou, né, conversar com as pessoas, estar com as pessoas, é algo que a gente está sentindo falta. Eu tenho, assim, interagido muito pouco, pessoal, porque, assim, morar numa cidade grande é diferente de morar numa cidade pequena. Eu fazem 12 anos que moro em Passo Fundo, mas eu me relaciono com a minha família muito próxima, né? Minha esposa, meus filhos, né? Os pais da minha mulher também, que moram aqui em Passo Fundo, mas você não tem uma vida social intensa. As pessoas não te conhecem, você sai na rua, ninguém te dá bola, né? Então, acho que esse período de pandemia também, ele revela um pouco como que a gente precisa das interações sociais, das relações sociais, né? Isso são capacidades que a gente precisa melhorar, né? A Luana escreveu mais aqui alguma coisa. Só ter contato visual com as pessoas, mas eu acho muito bom estudar em casa. Nunca tive uma boa relação com meus colegas. Foram bem poucos que consegui me adaptar. Entre eles, a Amanda, que é da nossa turma. Sim. Uma vez eu vi uma palestra, um palestrante disse assim, né, que agora a gente tinha um nome para dizer como que era a vida de muitos adolescentes, né? Uma vida de distanciamento social. Que tem pessoas assim que naturalmente não se interagem tanto, né? Mas acho que assim, Luana, entendo o que você quis dizer, né? Estudar em casa, realmente, eu também, particularmente assim, ó, corrigir trabalho, pessoal. Corrigir trabalho, que é uma coisa que a gente faz muito, o professor faz muito, né? Eu dou aula em todos os cursos da FRS aí, dou aula em todos os integrados, do 1º ao 4º ano, na administração, na agropecuária e na informática, e no comércio, à noite, pro EJA. Então eu conheço todas as turmas, em todas as séries. E é muito trabalho que eu tenho. Esse trabalho eu prefiro 1000 vezes fazer em casa. Tanto é que, tomara que consiga fazer isso, né, Maria Eduarda? Já que tu estranhou que mas vai de Passo Fundo até Rolante? Sim. Eu gostaria que fosse só dar aula lá em Rolante. Dar aula das 7 às 11h30 e depois da 1 às 5h30, para mim seria o ideal. Dar todas as minhas aulas, 2 dias, e voltar para casa só para me corrigir, fazer as atividades, para aula em casa. Isso é muito melhor do que você fazer na escola, né? Porque em casa, por exemplo, eu estou no quarto, aqui no meu quarto, né? Meus filhos estão na escola, minha mulher está trabalhando, eu estou em casa sozinho. Então eu consigo trabalhar bem, eu tenho meu computador, tenho internet e tal, o que eu preciso eu tenho. Estou dando aula para vocês aqui agora, né? Mas essa interação, né, ela também é importante, né? A gente acaba, às vezes, sentindo falta de conversar com as pessoas, qualquer coisa, né? E esse distanciamento aí impossibilitou, né? Impulsionou algumas formas, né? Por exemplo, eu não sabia usar o Google Meet quando começou o ensino remoto, né? Eu não sabia usar o Moodle. É algo que eu vou usar muito daqui para frente, né? Vocês não conheciam nada do campus, né? Campus não, óbvio, não conhecem, muitos não conhecem até hoje, né? Mas não conheciam nada dos sistemas do campus, né? E aprenderam, estão usando agora, tá? Mas, enfim. Bom, pessoal, então eu acho que não sei se mais alguém quer falar alguma coisa dessa parte mais das apresentações, então acho que estamos nos conhecendo, né? Não sei se alguém queria comentar mais alguma coisa, senão a gente vai para o passo seguinte. Muito bem, vamos lá. Então, pessoal, fechou. O componente curricular de filosofia, ele faz parte do núcleo de base comum. O que é o núcleo de base comum? São todas aquelas disciplinas que não são específicas da formação técnica de vocês. A formação técnica é em administração. Mas o núcleo de base comum são as áreas do conhecimento, das ciências humanas, da natureza, exatas, linguagens, são as diferentes áreas que nós temos. E o componente de filosofia pertence à área das ciências humanas, história, sociologia e geografia. São os componentes de ciências humanas e filosofia, né? O principal objetivo, pessoal, do componente de filosofia 1 é a gente entender a origem, o contexto do surgimento e o campo da investigação da filosofia. O que isso quer dizer? A gente vai agora, nesse primeiro ano, conhecer como que surgiu a filosofia, onde que ela surgiu e o que ela investiga. Qual que é o seu campo de investigação, tá? Entender a origem, contexto do surgimento,
e o campo de investigação. Se vocês conseguirem esses 3 pontos, já estão aprovados no componente, tá? Eu destacaria aqui, eu gosto muito de trabalhar com imagens, pinturas, né? E essa tela que vocês estão vendo, ela foi pintada no século XVIII pelo Jacques-Louis David, que é um pintor francês, acho que é francês, é A Morte de Sócrates. E essa é uma cena que retrata um dos episódios mais bonitos, né, da história da filosofia, que é a condenação do Sócrates a beber veneno. Né? O Sócrates era um personagem, existe uma filosofia antes de Sócrates, uma filosofia depois de Sócrates. Né? E o que vocês estão vendo aí é um momento em que o Sócrates não renuncia à possibilidade de dizer assim, foi oferecido isso para ele no seu julgamento, né? Olha, Sócrates, a gente está te condenando, nós estamos te acusando de corromper a juventude, né? De ir contra a crença nos deuses dos gregos, mas se você recusar tudo que você disse, você pode se salvar, né? Nós não vamos, você pode ficar vivo. E ele disse, olha, eu não vou recusar nada, porque o que eu acredito as minhas ideias, eu não retiro nenhuma daquilo que eu falei. Então, eu prefiro morrer a recusar as minhas próprias ideias. Só que as ideias do Sócrates não são qualquer ideia, né, pessoal? Elas não são aquelas informações que a gente coleta no grupo de WhatsApp, né, da família. São opiniões críticas, opiniões fundamentadas, opiniões refletidas, né? Vocês estão vendo a mão esquerda do Sócrates? Para onde que ela está apontada? Conseguem ver a mão esquerda do Sócrates? O Sócrates é aquele que está sem camisa, sentado, meio que deitado ali, né? É esse aqui, ó. Tá? Para onde está apontada a mão esquerda dele? Estão vendo aqui, pessoal? O Sócrates está apontando para cima. E ele está dizendo que a verdadeira vida é aquela do mundo das ideias. As ideias são mais importantes do que esse mundo que a gente está vivendo aqui agora. Então não vale a pena a gente abandonar uma ideia por esse mundo aqui. Né? E ele dizia ainda, né, na noite da sua morte, ele dizia assim, ó, quem vai viver a verdadeira vida? Vocês que vão ficar aqui vivos ou eu que estou indo para a morte? Né? Porque morto, o Sócrates acreditava que ele estaria em contato eternamente com as ideias. O que, na opinião dele, é a verdade mais verdadeira são as ideias. E se você vive num mundo em que um mundo material, um mundo de ilusões, um mundo de pessoas que acreditam nas aparências, viver nesse mundo deve ser pior, né? Viver nesse mundo de aparências aqui. Então, o mundo das ideias é o verdadeiro mundo. Então, o Sócrates acreditava que morrendo seria melhor para ele até do que viver nesse mundo aqui, tá? O grande objetivo do componente de filosofia 1, pessoal, nesse primeiro momento, apresentar a história do pensamento humano e do fazer filosófico na formação das várias correntes de pensamento da cultura ocidental, caracterizando as questões e as respostas filosóficas em comparação com outras formas de conhecimento, mito, arte, ciência, religião e ciência comum. Todas essas formas, as mitologias, a arte, a ciência, a religião, o senso comum e a filosofia, são formas de conhecimento. O que nós vamos fazer é separá-las do que é a filosofia. A filosofia não é mito, não é arte, não é ciência, não é religião, não é senso comum. A filosofia tem uma forma específica, tem um jeito específico de ser. E é isso que a gente vai conhecer agora, tá? Bom, eu gosto muito dessa frase do Cícero, que é um pensador estoico, e ele diz o seguinte: a filosofia é o melhor remédio para a mente. O Cícero considera a filosofia como um remédio. O que você faz quando você toma um remédio? Você melhora, né, de alguma doença. Você fica bem de algo que está te fazendo mal quando você toma um remédio e você usa o remédio de forma correta. A filosofia é como se fosse um remédio para a nossa mente. Quem estuda filosofia, quem aprende filosofia, trata melhor de si mesmo. Não trata do seu corpo, mas trata da sua mente, né? Então, estudar filosofia, se preparar para aprender filosofia, esse cuidado que nós devemos ter, né, com a nossa formação, é
o que pode fazer com que a filosofia seja como um remédio para a nossa mente. Eu listei aqui uma série de objetivos específicos daí, né? Muito mais ligados a noções, a ações que a gente vai desenvolver, tá? Depois vocês podem olhar isso com mais calma, vou disponibilizar esses slides para vocês também, tá? Mas vamos, então, especificamente à metodologia. Basicamente, pessoal, óbvio, a gente vai trabalhar de forma online, tá? Mas vocês também vão ter tarefas que vão trabalhar principalmente com essa necessidade, essa capacidade, vamos dizer assim, que nós temos de aprimorar a nossa capacidade de leitura e escrita, tá? Então, vocês vão elaborar parágrafos, textos dissertativos, vão fazer leituras de textos dirigidos, elaboração de textos sobre os temas trabalhados durante o ensino remoto, escuta de podcast, análise de vídeos disponibilizados, teremos as nossas aulas, questionários semanais, tá? Para cada encontro, a gente vai ter uma sequência, então, de textos, vídeos e uma tarefa. E as aulas, óbvio, né? Depois eu vou mostrar no Moodle para vocês lá como é que vai funcionar, tá? Eu vou trabalhar com fóruns e com questionários. Tem uma atividade que é um fórum e questionários semanais. Vocês já trabalharam com fórum, né, pessoal? Sabem o que é um fórum, né? Algum professor já trabalhou com vocês, fóruns? Sim. Pois bem, então, os fóruns são formas interessantes, fáceis, né, de a gente, a partir de uma problemática, responder e escrever, dar a nossa opinião sobre um determinado assunto, tá? Avaliações, pessoal. Então, basicamente, é algo relativamente simples. Vocês têm que, ao final do bloco, atingir no mínimo 10. Ou melhor, vocês vão poder atingir no máximo 10, no mínimo 7. Tá? Eu distribuí as tarefas da seguinte forma. Então, vai ter uma tarefa aqui, análise de vídeo, uma tarefa de leitura e interpretação de textos, questionários semanais que vão formar 2 pontos, parágrafos dissertativos mais 2 pontos, um fórum de discussão valendo 2 e um questionário final de encerramento valendo 2. A soma de todos esses pontos fecha a nota 10. Vocês precisam atingir no mínimo 7 e não pode ficar abaixo de 1,8 para poder fazer atividade de recuperação ao final do bloco, tá? Então, vocês vão fazendo as atividades, vão somando as notas de vocês, cada atividade vai ter lá o peso correspondente, vocês têm que atingir no mínimo 7 e, se fizerem todas com êxito, vão tirar 10, tá? O Moodle, pessoal, todas as atividades vão ser no Moodle, nada de ficar mandando e-mail, WhatsApp, coisas do tipo. As atividades vão ser todas centralizadas no Moodle, tá? Isso é bem importante. Vocês precisam todos estarem inscritos no Moodle, todos terem as suas atividades todas registradas no Moodle, tá? É extremamente importante que todos os alunos estejam com a sua inscrição realizada no Moodle, tá? Para mim poder ir já vendo as notas, né? A frequência e as atividades de vocês, como é que está, tá? O sistema de inscrição é a autoinscrição, né? Eu vi que muitos já fizeram sua autoinscrição, né? Deixa eu ver aqui quantos estão já na turma, já inscritos. A turma de vocês tem quantos alunos? Nós temos 21 participantes encontrados aqui na turma. 20, no caso, né? Porque eu também estou. Quantos alunos tem na turma de vocês, pessoal? Eu acho que é 23 ou 24, senhor. Achei que era mais até. Mas, enfim, então a gente já está chegando aí. Deve ter um que outro perdido ainda aí que não fez a sua inscrição, tá? É importante que vocês façam a inscrição no Moodle, tá? Porque as notas de vocês, pessoal, ela vai ser sempre somatória. Então, você fez a atividade, a atividade vale 1, se você fez toda ela corretamente, vai ter lá um ponto para você já ir computando. Ela vai gerando automaticamente a nota no Moodle, tá? Então, é importante que vocês façam essa inscrição bem direitinho lá e façam as atividades que tiverem, tá? Bom, último passo, então, pessoal. Dia e horário do encontro. A princípio, quartas-feiras, horário das 14 horas. Não sei se vocês têm uma outra sugestão de outro horário, algo que vocês gostariam de sugerir também que seja diferente. A princípio, quartas-feiras, 14 horas. As aulas são nesse horário mesmo, senhor. Acho que fica bom. Pode ser no turno da tarde, né? Ótimo, ótimo. Então, mantemos assim. Se caso alguém tiver alguma outra necessidade, pode entrar em contato, mas a princípio eu acredito que, né, se vocês já estão fazendo assim, eu tinha conversado também com o Prof. Carlos, né, que é o coordenador de curso, e ele disse que o pessoal tem
aderido, né, aos horários assim das aulas. Sempre vou gravar, todos os encontros vão ser gravados, todas as aulas vão ser gravadas, eu vou salvá-los no Moodle e vou enviar o link para você, vai estar disponível o link para vocês no Moodle, tá? Então, quem quiser rever a aula, ver a gravação da aula depois, toda semana, assim que eu receber a gravação, eu já salvo ela no YouTube e já disponibilizo o link. Vai estar disponível, todas as aulas vão estar disponíveis no Moodle, tá? Mas, a princípio, então, mantemos o horário das 14 horas nas quartas-feiras. Certo, pessoal? Bom, eu não sei se vocês têm mais alguma outra pergunta, pessoal, sobre isso que eu falei até agora. Alguma outra questão, algum outro encaminhamento, algo que vocês gostariam de saber, pessoal? Se não, da minha parte era isso, né? Desejo aí a todos um bom curso. E eu só vou se vocês tiverem alguma outra pergunta aqui agora também, eu peço para vocês não saírem agora, que depois eu vou fazer o registro da frequência de vocês no SIGA, tá? Alguma outra questão sobre isso, pessoal? Por mim tá tudo certo, senhor. Tá, eu vou... eu estava esquecendo de fazer uma coisa bem importante aqui. Espera aí. Não saio ainda. O Moodle. Deixa eu projetar aqui agora, deixa eu encerrar essa apresentação aqui. E aí eu vou compartilhar outra guia para vocês. Tá? Só um pouquinho. Está essa aqui. Ótimo. Estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo a tela? Sim. Ótimo. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar algo que possa interessar vocês. Ó, estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui à esquerda que eu estou rolando a barrinha aqui, ó, pessoal? Tem um ícone chamado calendário. Ó, estão vendo aqui, ó? Clique em cima do calendário. Vocês vão ver as atividades que vocês têm para fazer, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tarefas, questionários, o que for disponível para vocês, vai aparecer ali no calendário. Tá? É importante que vocês observem isso. Certo, pessoal? Quando tiver atividade, vocês conseguem visualizar aqui também pelo calendário. Tá? Só que vocês têm que cuidar uma coisa. Fóruns, por exemplo, eles não aparecem aqui. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Certo? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Olha só. Então, aqui tem algumas apresentações, tá? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Fala, Thalia. Senhor, eu só queria saber se a gente vai ter que participar desse fórum nos outros dias de aula, a não ser na quarta-feira. Thalia, o fórum vai ficar aberto para vocês responderem, vocês vão ter uma semana para responder, tá? O que vai acontecer sempre às quartas-feiras é esse horário de aula aqui. Eu vou fazer uma aula síncrona, quem quiser assistir aqui presencialmente, eu gostaria que todos pudessem fazer isso, mas quem não puder participar, eu vou disponibilizar depois a gravação, lá no Moodle também. Quando tiver uma semana de fórum, quando vocês tiverem que responderam o fórum, aí vai estar, tem que entrar lá no Moodle e vai ter uma semana que lá vai ter, ó, fórum de discussão. Você vai clicar em cima e você vai responder ele. Daí você vai ter um prazo para responder. Lá do dia, por exemplo, hoje é dia 10, prazo até dia 24 para responder, 15 dias. Aí você tem esses 15 dias para responder ao fórum, tá? Ele vai ficar aberto ali durante esse tempo para você. Ele vai ficar disponível, esse é o termo, né? Vai ficar disponível para você responder durante esse tempo ali. Ele não aparece no calendário, isso que quis dizer. Quando tem fórum como atividade avaliativa, ele não aparece no calendário. Quando tem questionário, tarefas para entregar, ele aparece ali no calendário, tá? Só isso que quis dizer. Por isso que eu falei que no fórum, quando vocês forem olhar, procurar fórum no calendário, ele não vai aparecer no calendário. Mas quando tiver questionário, tarefa, entrega de tarefa, ele vai aparecer ali no calendário, tá? Só para
Só para dar mais esse auxílio para vocês, né? Que às vezes tem pessoal que dá, eu não sabia que tinha tal coisa. Ou não olhou no Moodle corretamente, né? Ali no calendário você pode ver também. Tá? Certo, Thalia? Certo, senhor, obrigada. Fala, Guilherme. Professor, e esse fórum ele vai ser obrigatório porque tinha uma outra matéria que era só às vezes que a gente contava com presença mesmo, só para participando do fórum. O fórum vale nota, Guilherme. Ele vai ter um fórum e ele vai ter acho que é um ponto, se não me engano. Mas daí eu vou avisar com antecedência, né? Vocês vão ter lá o dia bem certinho para vocês responderem, tá? Tá Mas bom. assim, a presença não vai ser contada, assim. O fórum vai ser uma atividade avaliativa. Vai ter um fórum avaliativo, tá? Mas não vai ser como presença. Acho que a professora Ana que fazia isso, né? Ela faz uma atividade toda semana de presença, né? E ela usa muito o fórum. Professora Ana Alves. Certo, Guilherme? Compreendido? Certo, senhor, obrigado. Valeu. Voltando lá, então. Então, aqui, ó, vai ter sempre assim, ó. Tem semana 1, a quantidade de períodos, né? São 3 períodos, equivalente a 3 períodos. Semana passada eu deixei esse vídeo para vocês assistirem, tá? Com esse professor aqui, o professor Maurício Marsola, né? Desse canal Casa do Saber, que é um canal do YouTube bem simples, bem fácil, didático, de se compreender, em que ele responde a pergunta: para que serve a filosofia? Tá? Então tem essas leituras obrigatórias aqui, tá? Esse primeiro texto aqui eu faço muita questão que vocês leiam, certo? Tem esse segundo texto que ele é um pouco mais denso, mais amplo, né? Mas ajuda muito a responder a essa tarefa aqui. Na semana passada, tinha esse questionário para responder aqui também, ó. Tá, pessoal? Vocês têm, está aberto até dia 17, 12 pessoas eu vi que já responderam, até semana que vem, até quarta-feira, não, porque tá quinta, deveria ser quarta, tá 22, olha, dizendo 22, olha só que doideira, eu tenho que configurar lá de novo, mas ele vai estar aberto até dia 17, até quarta-feira da semana que vem, tá? Vocês vão ter de responder esse primeiro questionário, tá? Ele vale nota também, tá? E nessa semana aqui, então, o link da aula, as leituras dessa semana, certo? Aquelas leituras lá são na semana referente à semana passada. Também tem um vídeo para essa semana. E era isso. Daí a outra semana está oculta ainda para vocês, tá? Mas então vocês têm assim, ó, para essa semana agora essa atividade para fazer, esse questionário, que é importante todos fazerem, certo? Mas o Moodle é isso aqui, pessoal. Sempre vai ter um vídeo, leituras, tarefa. O link vai aparecer. Como esse aqui não teve, a gente não teve aula semana passada, eu não coloquei o link, né? Mas vai ter essa estrutura aqui, ó, tá? Vídeo, leitura, tarefa. Leitura, vídeo. Provavelmente eu não vou botar tarefa, porque eu vou considerar aquela mesma tarefa da semana passada até dia 17 para vocês responderem, tá? Mas é assim, certo, pessoal? Sobre isso, alguma pergunta? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo certo da minha parte, senhor. Ótimo. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Deixa eu fazer rapidamente aqui a chamada de vocês. Enquanto isso, eu encerro a gravação. Então, essa gravação ela vai ficar sempre disponível lá no Moodle. Toda semana, quando a gente tiver um encontro, eu vou gravar o encontro e vou disponibilizá-los para vocês poderem assistir depois, se quiserem voltar também. Tá? Deixa eu interromper a gravação.